Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma mensagem aqui para nós estarmos meditando na palavra de Deus, trazendo essa mensagem nesse momento, porque é o momento oportuno, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro versículo que eu vou ler está aqui no livro de Isaías, capítulo 5, o versículo é o 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então a palavra do Senhor já nos alerta sobre esse tipo de coisa, já nos ensina sobre isso daqui, da inversão de valores, algo que nós estamos vivendo fortemente nos dias atuais. Mas do mesmo modo que a palavra do Senhor já nos alertou, a palavra do Senhor diz: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. E nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Tempo onde pessoas honestas são injustiçadas, são julgadas injustamente, são presas, são perseguidas, são caluniadas, são insultadas. E de igual modo, pessoas más são absolvidas, são libertas, estão no poder, estão no governo, estão nas escolas, estão liderando equipe, enfim. Enquanto os honestos estão sempre sendo lançados para escanteio, estão sempre sendo excluídos, perseguidos, acusados, caluniados, processados, lançados em prisões. Mas a palavra do Senhor diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Nós estamos vivendo, meus irmãos, como eu disse, tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de perseguição, tempos em que fazer o certo se tornou errado e fazer o errado se tornou certo, tempos em que as pessoas já não adoram mais o verdadeiro Deus, mas adoram ao homem, mas adoram a imagens, mas adoram ao dinheiro. Enfim, são tempos difíceis. São tempos em que a inversão de valores está muito grande, está muito terrível. Onde pessoas justas, honestas, fiéis, elas são julgadas, elas são condenadas e elas são denunciadas. Mas enquanto isso, os ímpios, eles fazem o que querem, eles planejam o que querem, eles têm a liberdade para impor as suas crenças, as suas religiões, as suas ideologias. E isso é muito triste. E repito, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas deixaram a adoração ao verdadeiro Deus. E eu vou ler mais dois versículos que está aqui em 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 29 e 34, eu vou ler, que diz assim: Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. É o que nós estamos vivendo hoje. Cada cidade, cada país tem o seu Deus, tem o seu padroeiro, tem o seu ídolo, tem o seu símbolo de adoração. E o versículo 34 diz: Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os teus estatutos. E é isso que nós estamos vendo aí: a baderna, a bagunça, a zoada, o barulho, enfim, coisas que vai contra totalmente a vontade e a palavra de Deus. Pessoas deixaram a adoração ao verdadeiro Deus para adorar imagens de esculturas, adorar deuses que não criaram o céu e a terra, deuses que foram criados por mãos de homens. E eu digo isso no momento de revolta, no momento que a gente não consegue ficar calado, porque, como eu venho falando sobre inversão de valores, eu vou dar um exemplo aqui,
que hoje nós, os cristãos evangélicos, como o povo diz, os crentes, somos muito perseguidos, somos muito odiados. As pessoas, na maioria das vezes, dizem: eu não gosto de crente, eu não suporto o crente, eu não quero ver um crente na minha casa, porque os crentes são chatos, porque os crentes são enjoados. E nisso, quando um irmão simples, humilde, vai pregar a palavra de Deus na rua, nas praças, fazer um culto na praça, os ímpios se incomodam, os ímpios condenam, os ímpios julgam. Ficou para ali, esse crente velho besta enjoado, fica tentando impor a religião deles pra gente. Em muitos lugares as pessoas chamam até a polícia. Tá me incomodando, não quero ouvir. Ou seja, a inversão de valores, nós não podemos fazer nada. Mas eles podem. Eu digo isso porque hoje eu me deparei com uma situação que me trouxe revolta. Porque a gente sabe que para adorar a Deus, ao verdadeiro Deus, Ele mesmo fala: misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus fala que não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Mas hoje nós vemos muito sacrifício e pouca misericórdia. Eu digo isso porque é muito triste a situação que a gente tem que suportar de bico calado. A gente vê pessoas como se não bastasse a idolatria, ainda tem que incomodar a vida dos outros. Eu digo isso com revolta e tristeza, porque hoje eu cheguei do trabalho e encontrei uma cena muito triste. A gente encontra um clima totalmente diferente. A gente sempre que chega do trabalho, os filhos, as filhas vendo aquela alegria, papai abraçando, aquela felicidade. E hoje encontrei um clima de tensão aqui em casa. Por quê? Por conta dos malditos fogos em homenagem a deuses estranhos, a deuses pagãos. E ali minha filha mais nova no braço da minha esposa, triste, com medo, cabeça baixa no ombro, não quis nem me cumprimentar, com medo, suada, por conta dos fogos. A cachorrinha embaixo da cama, com medo, tremendo, por causa dos fogos. A minha filha sem querer ir para o chão, com medo. E aí eu pergunto: se fossem os crentes soltando fogos em cima da casa dos outros, porque querendo ou não é para cima, mas o papoco estronda como se estivesse em cima da casa. E aí eu pergunto: se fosse nós nas ruas, batendo tambor, soltando fogos, fazendo barulho, será que chamaria a polícia para nós ou não? Então nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos. Às vezes a gente está ali fazendo um culto na praça sem incomodar ninguém, cantando louvor, fazendo oração, clamando ao nosso Deus. E o povo se incomoda, o povo fecha a porta na cara, o povo não quer ouvir. E ainda diz: o crente vem enjoado. Mas a gente tem que suportar tudo. É fogos, é tambor, é zoada, é grito, é leilão, aquele negócio todo. E tem que suportar de bico calado. Mas eu não suporto de bico calado. Assim como a gente é afrontado por eles, nós também devemos afrontar eles em nome do Senhor Jesus. E nós temos o direito de fazer isso. Assim como eles também têm. Se eles veem algo que está errado na igreja evangélica, cristã evangélica, eles podem protestar, eles podem usar as redes sociais, eles podem denunciar, eles podem chamar a polícia. Mas é se algo de fato tiver errado. E não porque aquele irmão está pregando ali, eu não quero, eu estou incomodado, eu quero que ele pare. Não. É se nós estivermos de fato incomodando. Então, assim como vocês têm direito, nós também temos. E esse é o meu direito e essa é a minha oportunidade. A pessoa quer fazer barulho, zoada, papocar bomba, granada, bomba nuclear, é só arrumar um lugar reservado e faça festa. Mas incomodando, e aí muitos desses é aqueles que vêm reclamar quando tem um paredão final de semana, achar ruim, ligar para a polícia, mas eles mesmos não enxergam o mal que estão fazendo. E é muito triste. Então nós que somos cristãos verdadeiros, nós devemos nos posicionar, não só contra outras religiões, mas contra tudo que desagrada, que desrespeita, que atinge a nossa fé. Pode ser um paredão, pode ser o que for. A gente tem que se posicionar.
E às vezes muitas dessas pessoas que perseguem os cristãos evangélicos, eles fecham os olhos para paredão, para grau, para bebida, para prostituição na praça, todo mundo vendo, eles fecham os olhos. Mas quando é os cristãos evangélicos, chama a polícia que tem que parar. Eu digo isso não é atacando fé nem religião de ninguém, não é nada pessoal. Mas é apenas um clamor de justiça. Um clamor de direitos iguais. E eu repito, isso que eu estou falando aqui, vocês também têm direito. Tem algo errado que a gente está incomodando, a gente está zoadando, converse, denuncie, chama a polícia. Mas eu acho que muito dificilmente uma igreja evangélica bíblica, dificilmente ela vai incomodar. Quando incomoda, normalmente são igrejas falsas, enganosas, que gritam, que fazem barulho. Mas vocês têm o direito, denuncie também. Então é muito triste a gente ver que as pessoas não respeitam mais o espaço dos outros. E aí eu pergunto, que Deus é esse? Que precisa de baderna, precisa de barulho, de zoada, de bomba, de fogos? Que Deus? Para adorar a Deus precisa disso? Será que clamar, orar, louvar, agradecer, chorar na presença de Deus não seria o suficiente? Precisa chamar atenção a si mesmo? E aí eu me recordo aqui do momento em que Elias enfrentou os 400 profetas de Baal. Em que Elias ali, ele combateu com aqueles profetas de Baal. E Elias saiu vencedor. Então sempre quando eu vejo, na verdade era 450 profetas. Na verdade, quando eu vejo uma religião, pode ser até evangélica mesmo, algumas igrejas que se dizem evangélicas, protestantes, que tem baderna, que tem barulho, que tem muito escândalo, que tem muita baderna, enfim. Eu só me lembro dessa passagem aqui. Porque Elias disse, vamos clamar aqui. O Deus que for verdadeiro, ele vai fazer descer fogo do céu. E aqui a palavra do Senhor diz que os profetas de Baal ali clamando, e o Deus deles não respondia. O Deus dele não ouvia, porque o Deus deles não existia. Assim como esses deuses falsos de hoje não existem. E ali eles clamando, gritando, e nada de Baal responder. E a Bíblia vai dizer aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27, vai dizer assim, e sucedeu que ao meio-dia, veja, ao meio-dia, eles batendo, fazendo barulho, zoada, e Elias zombava deles e dizia, ou seja, Elias não disse, meus irmãos idólatras, ele não disse, meus irmãos católicos, ele não disse, eu respeito vocês, eu respeito a religião de vocês, ele não disse como o mundo manda a gente fazer hoje. Elias fez o quê? Ele zombava daquele povo. Deu meio-dia e nada do Deus deles responder. E Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Ou seja, Elias zombou. Chame mais alto. Às vezes o Deus de vocês está dormindo, está ocupado, está viajando. E a Bíblia vai dizer que ali eles clamavam mais alto ainda. E eles se retalhavam com faca, eles se cortavam. E nada dos Deus deles responder. Eles se cortavam, aqui diz, até derramar sangue. Ou seja, eles queriam chamar atenção, fazer barulho, fazer baderna. Se fosse nos dias de hoje, soltar fogos, bomba, para tentar chamar a atenção do Deus deles. Mas o Deus não respondia, porque é um Deus que não é real, um Deus que não existe. Assim como esses deuses de hoje. E aí, como a gente vê aqui, chegou meio-dia e nada do Deus deles responder. Mas veja só, as simples palavras que Elias falou. E aqui nós vamos ver a diferença de um povo pagão que clama, grita, se rasga, bomba, grita, tambor. Mas Deus não responde. E aqui nós vamos ver a diferença, um verdadeiro cristão, as palavras que Elias falou. A partir do verso 36 vai dizer assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então veja que Elias não se cortou, Elias não se rasgou, Elias não gritou, Elias não soltou bomba, Elias não derramou sangue, ele simplesmente clamou ao nosso Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus respondeu fazendo descer fogo do céu. E ali todos viram que só havia um único Deus. Então eu digo a você que está me ouvindo neste momento, para clamar ao Senhor, orar ao Senhor, não precisa baderna, não precisa barulho, não precisa zoada, não precisa incomodar a vida dos outros. Basta dobrar os joelhos e clamar com coração reto coração reto e humilde para o único e verdadeiro Deus. É só clamar com coração sincero, humilde, temente ao Senhor, ao verdadeiro Deus, que Ele vai responder. Não precisa barulho, não precisa zoada. Em nome de Jesus. Então essa foi a palavra de hoje. Então não precisa gritar. É simplesmente clamar ao Senhor com coração humilde, com coração quebrantado, que Ele vai responder em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e lembre-se, não é um ataque, não é nada pessoal, mas é algo que a palavra do Senhor nos dá o respaldo para ensinar e para confrontar. E repito, vocês também têm esse direito. Tem algo errado no protestantismo, na fé cristã evangélica que está incomodando? Proteste, denuncie, enfim. Mas repito, nós estamos vivendo um tempo em que a inversão de valores é terrível. O mundo pode fazer tudo, mas nós não podemos fazer nada. E aí eu repito para reforçar mais ainda, se fosse nós aqui, aí, na casa dos outros, ao solo, pum! Será que não chamaria a polícia? Será que ninguém ia dizer, olha os crentes enjoados? Mas é porque nós vivemos numa cultura que, infelizmente, é o que diz lá em Isaías, chama o mal de bem e chama o bem de mal. Infelizmente, a cultura do Brasil e de muitos outros países é essa. E nós vamos ser perseguidos, Jesus falou, e a palavra do Senhor ainda diz que aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Então nós vamos continuar sendo perseguidos, mas que nenhum de nós venha desistir em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos nós venhamos continuar perseverando na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém.